Quantas maravilhas, quanta graça Deus tem derramado sobre nós. Reconheçamos as graças do Senhor, as maravilhas do Senhor, para que nossa vida, nesse mundo que é tão passageiro, possa ter um sentido, um significado, para que a cruz seja para nós sinal de vida, não de morte, mas de glória e de ressurreição. Esse é o caminho. Que Deus abençoe a todos os doentes, a todos que sofrem, e Deus abençoe você que passa por momentos tão difíceis e parece que não termina. Confie em Deus. Entregue-se nas mãos de Deus. Deus cuida de nós. Vamos ouvir o Evangelho de Mateus 21, de 33 a 46. Dirigindo-se Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, a parábola que Jesus conta é a síntese de toda a história da salvação. E essa parábola pode ser lida de diversos níveis. A boa nova, ela não é aceita pelos notáveis, pelos fariseus e sacerdotes. Aqueles homens inteligentes, cultos, não aceitaram a palavra, não aceitaram a proposta de Jesus. Mas essa proposta que Jesus trouxe, ela foi aceita primeiro pelos pobres, pelos pecadores. Esses foram aqueles que ouviram primeiro. Jesus anunciava a todos, mas nem todos queriam converter-se. E depois nós vemos, na leitura da igreja primitiva, a recusa dos chefes torna-se também recusa do povo. Então a salvação ela é oferecida aos pagãos. Por isso, a igreja, então, diante da proposta que Israel rejeita, Deus anuncia ao povo, aos pagãos, e os pagãos aceitam a proposta de Jesus. E hoje, a igreja de hoje mostra que a salvação ela pode ser recusada também por nós, por mim e por você.
ninguém pode pretender ser salvo, só firmando em uma segurança arrogante, presunçosa, porque a única segurança é a misericórdia de Deus. Por isso é importante, irmãos, que Jesus diz que a pedra que os pedreiros rejeitaram é a pedra escolhida, tornou-se a pedra angular. Por isso, irmãos, nesse tempo da Quaresma, é importante que cada um de nós reflita, faça uma reflexão, para ver se realmente eu também não estou entre aqueles vinhateiros, entre os fariseus, entre os doutores. E o Evangelho nos apresenta um assassinato covarde de um herdeiro por seus próprios empregados. Quiseram ficar com aquilo que não era deles. Quiseram tomar posse da vinha que não era deles. E por isso a violência. Será que nós também não queremos tomar posse daquilo que é de Deus? Às vezes achamos que os filhos são nossos, que aquele cargo na igreja, aquela função que eu exerço, às vezes é minha, não posso, ninguém pode tirar, ninguém pode mudar, e quando vai mudar eu falo mal do padre, eu falo mal das pessoas, eu quero eliminar as pessoas, e às vezes no trabalho, na família, quantas vezes nós nos sentimos donos das coisas de Deus, e quando eu me sinto dono, eu acho que é meu, e não aceito que ninguém tire. Ai daquele, ai daquela, que vem tirar alguma coisa. Até mesmo Deus, quando permite tirar alguma coisa de nós, nós não somos donos não, irmãos, nem da nossa própria vida, nem do esposo, nem da esposa, nem dos filhos, nós não somos donos de nada. E por isso, nós vemos também, hoje na primeira leitura, quem for na missa, vai ver a história de José. Nós vemos José sendo vendido também, um irmão, outros irmãos por inveja, tentam acabar com a vida do outro irmão. E nós estamos tão acostumados, irmãos, com a violência na família, na sociedade. Nós estamos tão acostumados com a mentira, com a injustiça, com o assassinato, com o roubo, e que às vezes nem sequer mais nos damos conta da banalização da violência. Chegamos ao ponto de não mais sabermos nem o nome daquele que foi vitimado, vitimada, né? Só falamos aquele menino que morreu, daquela moça, quem é? Daquela menina que foi estrupada, daquele menino que foi feito isso, daquela pessoa. A vida se torna apenas um dado a mais nas estatísticas. Às vezes nos tornamos tão indiferentes. Os irmãos entregaram o irmão para ser morto. Aliás, quiseram matar o José. Nós matamos Jesus. Nós matamos o Filho de Deus. Pensemos um pouco, reflitamos, e que Deus nos ajude a arrancar do nosso coração algumas atitudes violentas, a nossa insensibilidade, a nossa indiferença, que nós não sejamos donos, possessivos, que a função que algum exerce, ou seja, em que cargo for, não fiquemos apegados às coisas, para não acontecer que a inveja, a violência, a destruição aconteça no nosso meio. Que Deus nos ajude. Assim seja.